começar os assuntos de revisão, começando pelo assunto de português, tá bom? Modos verbais. Estou seguindo de acordo com o que está o roteiro nas provas, tá? Modos verbais. Quais são os modos verbais que nós temos? Modo indicativo, que indica uma certeza. Subjuntivo, que indica uma dúvida. Imperativo, que indica, pode ser uma ordem, pode ser um comando ou pode ser um desejo, tá bom? Então, essas palavras-chave tem que ter guardadinha na cabecinha de vocês. Indicativo, certeza. Subjuntivo, dúvida. Imperativo, ordem, comando ou desejo. Tem um exemplo aqui. Marque a opção na qual o verbo destacado esteja no indicativo. Primeiro, nós não podemos esquecer o que são verbos, né? Verbos são ações, estado ou fenômeno da natureza, tá bom? Vamos ler a primeira. Se eu tivesse, o verbo destacado é tivesse. Se eu tivesse dinheiro, compraria uma casa. O que diz a questão? Marque a opção na qual o verbo destacado está no indicativo. Qual é o verbo do indicativo? Ele tem que expressar uma certeza, né? Então, aqui está dizendo assim, se eu tivesse dinheiro, compraria uma casa. Se, quando tem esse se, ele indica uma possibilidade. Não é uma certeza, seria uma dúvida, tá bom? Se eu tivesse, compraria uma casa. Como eu não tenho, não compro uma casa. Você entende que o se no início da frase, ele indica uma possibilidade. Possa ser que sim, como possa ser que não, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, nesse caso, é subjuntivo a primeira frase. Já vamos descartar ela não é a correta. Vamos ler a outra. Não me peça ajuda. O verbo peça, de pedir, né? Não me peça ajuda. Pode ser ordem, comando ou desejo, né? Eu estou aqui fazendo um pedido, né? Estou falando um comando. Não me peça ajuda. Ou um desejo meu, não fale comigo. Não sente no chão. Eu estou expressando uma ordem, um comando ou um desejo. Nesse caso, esse verbo aqui não pode ser indicativo, porque o indicativo é uma certeza. Ele vem aqui como um verbo imperativo. Então, a gente já sabe que a letra B também não é. Vamos ler a letra C. Talvez Ana chegue amanhã. O verbo destacado é chegue, de chegar. Mas aí a gente vai avaliar todo o contexto, porque vocês não podem simplesmente avaliar somente o verbo. Vocês têm que ler todo o contexto da frase. Por isso que é importante, na hora da prova de português, ter atenção na questão da leitura, sabe? Não ter pressa em responder uma prova. Eu sei que tem um tempo, eu sei que vocês têm aquele tempo estimado para a prova, mas é muito importante você ler, porque você tem a certeza que você está marcando a resposta correta, tá bom? Então, olha só o contexto. Talvez Ana chegue amanhã. Talvez. Não estou vendo aqui uma certeza, eu estou vendo uma possibilidade. Talvez ela chegue. Pode ser que ela não chegue. Então, nesse caso, esse verbo não pode ser indicativo, porque o indicativo é uma certeza. Nesse caso, é uma dúvida. O verbo aqui está no modo subjuntivo, tá bom? E na letra D, está dizendo assim, Pedro almoçava todos os dias em minha casa. Eu estou afirmando, eu estou dizendo, eu estou afirmando, eu tenho certeza que o Pedro almoçava todos os dias na minha casa. Então, aqui eu tenho a minha resposta correta. Por quê? Porque no contexto, o verbo almoçava indica uma certeza. Eu sei que Pedro almoçava todos os dias em minha casa. É uma certeza. Olha só, se eu colocasse essa frase para o modo subjuntivo. Talvez Pedro almoce na minha casa. Talvez Pedro almoce.
Se Pedro chegar cedo, poderá almoçar na minha casa. Aí seria subjuntivo, uma dúvida, né? Então, a dica que eu dou na hora da prova, se tiver o se ou talvez, você já associa a um modo subjuntivo, porque está indicando uma dúvida, né? Agora, se eu disser uma ordem, sente aqui, não faça isso, levante menino, anda direito, tudo isso são ordens, comandos e desejos, que é um modo imperativo. E quando eu tenho a certeza, eu sei que aquilo está realmente acontecendo ou realmente já aconteceu, eu indico, é o modo indicativo, tá bom? Vamos continuar para outro assunto.